Turminha, agora eu quero falar sobre saúde, sobre bem-estar. E a gente sempre ouve os médicos falarem, né? A importância das vitaminas, dos minerais, dos aminoácidos. Mas qual é essa importância de fato? E como é que essas substâncias agem no nosso organismo? Qual que é a diferença, por exemplo, de uma vitamina e de um mineral? Como é que o nosso corpo, como o nosso corpo vai absorver essa vitamina ou esse mineral? O que a gente precisa fazer para ajudar o corpo a absorver 100% desses nutrientes? Hoje, para falar sobre envelhecimento saudável, a gente convida ele que é especialista em geriatria preventiva e ortomolecular, Dr. Francisco Viana. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Obrigada pela gentileza da presença. Obrigado pelo convite. Doutora, a gente percebe cada vez mais as pessoas vivendo por mais tempo. A expectativa de vida do brasileiro aumentou muito e é o que eu sempre falo no programa. Não adianta a gente viver mais, mas viver numa cama, com várias doenças, com várias limitações. A gente quer ajudar o nosso público a viver mais, mas viver com saúde, com disposição. Para isso, o bom funcionamento do corpo é fundamental. E para o corpo funcionar bem, a alimentação é importantíssima, né? A gente sabe que a alimentação ela vai mudando conforme as etapas da vida, né? Eu sou agora geriatra, mas quando eu era clínico geral, eu também tratava de crianças, fazia pediatria. Nós sabemos que a coisa mais importante para um recém-nascido é o leite materno, que é uma grande bênção, onde você encontra minerais, vitaminas, o colostro que aumenta a imunidade, principalmente intestinal, e é o alimento adequado. À medida que essa criança vai se evoluindo, vai crescendo, ela necessita de uma complementação alimentar. Aí eu digo para você uma coisa, hoje o que nós vemos é um grande enfoque na alimentação, porque dizem assim, o próprio Hipócrates dizia, né? Faça do seu alimento a sua saúde, o seu remédio. O que nós vemos é várias tendências em considerar o alimento um pacote, né, de minerais, vitaminas e outras substâncias. A gente vê que o alimento transcende muito mais isso. E o alimento também é importante porque ele tem uma maneira de se preparar. Eu dou um exemplo, se você faz um alimento que é rico em vitaminas e aquece demais, essas vitaminas, que são compostos utilizados na nossa função orgânica, por exemplo, a vitamina E ajuda na parte endócrina, a vitamina A ajuda na pele, não é? A vitamina C ajuda nas reações orgânicas. Só que muitas das vitaminas, em altas temperaturas, elas são inativadas ou destruídas. Então, o melhor de tudo é que você, ao adquirir um alimento, uma fruta, uma verdura, ou seja, um alimento direto da natureza, que você saiba como você deve preparar esse alimento, né, de forma adequada para não diminuir a quantidade de minerais que são, a gente já sabe, o cálcio, o selênio, o magnésio. Hoje nós temos déficit de magnésio na nossa população, né, muito grande. Esse déficit de magnésio, por exemplo, leva à inquietude, a dores pelo corpo, a rigidez, dificuldades de concentração. Então, você identificando esses sintomas, você pode suplementar o magnésio ou através de legumes, né, e verduras verdes ricas em magnésio, né? A gente dá exemplo a couve, a alface, o almeirão, né? A salsinha, né? A beterraba, né? O nabo, que tem bastante magnésio, tem vitamina C, tem também compostos chamados bioflavonoides, que são aquilo que dá a cor bonita na fruta ou no legume. E esses compostos, junto com as vitaminas, que são produtos que vão ser utilizados para o nosso funcionamento orgânico, né? Nosso metabolismo, junto com os minerais, que entram na composição das nossas enzimas, que aceleram as reações dentro do organismo, formam um conjunto que nós chamamos um conjunto de nutrição adequada ao nosso organismo. Como é que a gente se nutre? A gente se nutre pelo ar, respirando, a gente se nutre pela absorção dos alimentos e se nutre também pelas reações positivas que esses nutrientes, que nós chamamos, através do nosso metabolismo, que são as nossas reações orgânicas, podem desencadear processos. Por exemplo, a vitamina D, hoje fundamental, não somente para o crescimento dos ossos, mas também para a prevenção de doenças graves, como a esclerose lateral amiotrófica e curas interessantes com altas doses de vitamina D em esclerose lateral amiotrófica e esclerose múltipla. Quer dizer, nós vemos a relação entre o déficit dessa vitamina crônico, o aporte dessa vitamina D, que é
absorvida e metabolizada através da influência do sol também. O sol, no caso especialmente da vitamina D, essa exposição ao sol é necessária. Ela é importante. Nós temos que tirar o medo, a heliofobia. As pessoas têm medo de tomar sol. Obviamente, você não vai ficar o dia inteiro no sol. Você vai ficar de 10, 2 horas da tarde. 15 minutos, né? Comecinho da manhã, finzinho E principalmente no envelhecimento, você precisa do sol. Porque o sol, além de catalisador da vitamina D, ele tem uma série de outras funções energéticas no nosso organismo, não é? O sol, ele facilita muitas reações orgânicas. Então, na realidade, o sol, ele é um catalisador de reações orgânicas. Tanto que se você ficar no sol muito tempo, você frita. Ele tem um processo oxidativo. Então, o sol em doses ponderais é um alimento também. Porque a nossa energia vital, aquilo que encandece o nosso corpo, é distribuída através da energia do sol. Então, toda vez que você está em contato com essa energia do sol, o sol é a fonte de vida. Obviamente, não devemos exagerar, porque muitas doenças, como o câncer de pele, são por abuso do sol em pessoas mais sensíveis. Mas então, um pouquinho de sol todo dia um pouquinho de sol, 15 a 20 minutos, né? Inclusive, as pessoas de idade devem tomar sol regularmente para fortalecimento dos ossos, dos ligamentos e das funções orgânicas. Então, o sol, ele é muito bom. Doutor, me tira uma dúvida, você comentou essa questão do aquecimento, né, às vezes de alguns alimentos, e aí a gente acaba comprometendo. E eu já ouvi muitos nutricionistas também falando sobre isso, e eu fiquei curiosa, por exemplo, especialmente no caso, vamos falar das frutas. Tem muita gente que tem o costume de amassar a banana, coloca ali um pouquinho de canela e leva no micro-ondas para aquecer e consome aquela banana mona. Esse aquecimento, o fato de você deixar ali a banana, né, mais morna, também vai comprometer? Ou, na verdade, são só aqueles casos de autoaquecimento? Então, se eu for ali fazer o cozimento de alguns legumes ou a fritura em si? No caso das vitaminas, as vitaminas são termolábeis, isto é, elas estragam-se com muita facilidade quando aquece a temperatura. Você perde a função da vitamina, entendeu? Ela se dissipa, né? Depois tem o micro-ondas. A gente não é muito favorável ao micro-ondas. A gente acha que o micro-ondas tem que ser utilizado menos porque ele dá um aquecimento interno por vibração molecular, o que destrói também a vitalidade dos alimentos. E depois nós temos o seguinte... Então é importante usar micro-ondas com moderação? Nós não aconselhamos o micro-ondas, nós aconselhamos de preferência um cozimento leve, de forma natural, utilizando também utensílios domésticos que não contenham alumínio, nem muito teflon, né? Porque isso também leva a lesões na parte intestinal, de preferência de aço inoxidável ou de vidro de boa qualidade, ou panelas de ferro, quando são muito bem feitas, né? Para que isso não passe elementos ruins, como os metais pesados e tóxicos, né? Dentro da nossa alimentação. Nós temos que ter esse cuidado, né? Obviamente, o corpo é complexo demais. Cada um tem a constituição. Você é mais magrinha, mais alta, nós dizemos que a constituição sua é fosfórica. O fósforo, esse elemento, a rapidez das reações, você fala bastante, você pensa rápido. Tem uma constituição que é mais lenta, a gente chama a constituição carbônica. É a pessoa mais gordinha, mais redondinha, ela é mais lenta, ela precisa mais de cálcio, não é? E tem a constituição... Eu vou só te interromper um pouquinho, eu vou ter que chamar o intervalo, mas não vou deixar o senhor ir embora, não. Tá. Eu quero saber mais sobre esses grupos de pessoas. Sim. E aí, através desses grupos, quais são as principais necessidades. Sim. Então, o meu, você já, me olhando, observando, já percebeu que a questão do fósforo no meu organismo é importante. Aquelas pessoas que geralmente têm um pouco mais de peso, são mais cansadinhas, mais tranquilas, precisam de um suporte maior de cálcio. E você, que grupo será que você se encaixa? Eu vou querer saber tudo sobre isso com o doutor e você fica aí comigo para também acompanhar todas essas orientações. Eu vou rapidinho para o intervalo e volto rápido também. Até já.